Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Basta você garantir sua vaga clicando no botão abaixo para começar seu império no YouTube, hein? Agora, deixa eu jogar uma coisa pro Flávio aqui. A gente tá falando de dinheiro, né? E tô entendendo que o caminho que a gente tá entendendo aqui não é errado ganhar dinheiro, né? Mas eu tive um período na minha vida que eu estudei muito provérbios. Até hoje, quase todo dia eu acordo e falo, ó, que dia é hoje? Dia 3? Hoje eu vou ler Provérbios, capítulo 3. É 4? Vou ler Provérbios, capítulo 4, né? Então, além dos meus estudos, eu sempre incluo Provérbios. Em Provérbios, não dá para deixar de notar que a bênção, né, que a riqueza, que a sabedoria, que tudo isso de alguma forma está ligado, né? Então, uma reflexão que eu tenho é, cara, será que ganhar dinheiro tem alguma relação com a sabedoria e talvez até com ser abençoado? Porque na história, né, eu vi na Bíblia várias pessoas, não, então tá uma bênção aqui, aí pô, depois ficou rico, cresceu, né, criou um monte de coisa e tudo mais, aí achava água. Então assim, você tem uma série de coisas na Bíblia que envolvem bênção e como consequência também trazem riqueza material, tá? Então antes de eu pedir um olhar mais bíblico para isso, eu quero fazer uma pergunta pessoal para o Flávio, né? Porque o Flávio, eu lembro de uma passagem, o Flávio, assim como você falou do Milton, né? O Flávio, eu já estudei com algumas pessoas também aqui, enfim, um cara que, além de ter me ajudado, ajudou muita gente. Uma das pessoas que ele ajudou foi um cara chamado Rick Chester, um cara que veio da favela, lá de baixo, financeiramente, tudo mais, um cara que cresceu, ascendeu na vida, né? E assim como ele, várias pessoas e a própria história do Flávio, que também veio, né, de um lugar muito humilde. E aí uma vez, o Flávio falou o seguinte, cara, para essa galera que tá aqui, não falta conhecimento técnico, porque para esses caras aqui tem que ter fé mesmo. Né? E aí eu perguntar para a vida do Flávio, né, você acha que ganhar dinheiro, né, na sua vida, ela teve a ver só com habilidade, conhecimento técnico e etc? Ou você acha que de alguma forma existe tudo ligado, né, dentro da sua jornada de prosperidade, que hoje publicamente sabe que você é uma pessoa que tem patrimônio, tem sua própria liberdade conquistada. Você acha que tem relação? Acho que tem. Tem sim, eu tive o privilégio de ter sido educado dentro de princípios, né, milenares, esses princípios abençoados, né? Então eu acho sim que a bênção de Deus ela é um fator muito relevante na vida da pessoa. E a bênção também, e a maldição, se você for ler ali Deuteronômio 28, você vai ver o que era a bênção e o que eram as maldições. Ela é resultado de algumas escolhas que a gente faz. Ali desenha bem, né, quais eram as condições para a bênção e quais eram as condições para a maldição. Às vezes vem dos pais, né? Às vezes vem dos pais, mas muitas vezes também da sua escolha. Eu acho que vale a pena ali, é uma coisa bem antiga do Antigo Testamento, mas tem princípios ali que valem até hoje, não é? Que valem até hoje do que se refere a bênçãos e maldições. E essas escolhas, elas têm que se perpetuar ao longo da tua vida. Eu também tive o privilégio, Tiago, de ter convivido com o trabalho de voluntários dos meus pais na igreja, em que, embora a gente fosse de classe média baixa, a gente fazia trabalho nas favelas e muitos dos meus amiguinhos, desde a minha infância e da minha adolescência, eram pessoas da favela, pessoas com muita carência financeira e que, para essas pessoas, eu era visto como rico. Eu era filho de rico. Eles me viam como filho de rico. E eu até me sentia rico mesmo. Porque diante de tanta pobreza, eu me sentia rico e privilegiado, sabe? E não era pouco comum eu dividir meus brinquedos, dar minhas roupas usadas. Bom, primeiro eu tinha pai, tinha mãe. A maioria ali, o pai, eu estava morto, ou nunca teve pai, foi abandonado, ou estava preso. E eu tinha pai. Eu era rico realmente, né? Então penso que esse sentimento de privilégio, de eu ser um cara que sou rico, já acontece desde a época que eu não tinha dinheiro, não é? Então eu acho que esse contexto, sim, me ajudou, acredito que me ajudou sim. E aí vem o trabalho, né? Sim. Vem o trabalho e vem o conhecimento, que é uma coisa que eu gosto de dividir, conhecimento, né? Aliás, quando você falou tempo, talento e tesouro. Talento e tesouros. Eu penso que tempo é o maior tesouro que tem, porque todo mundo vai morrer, eu vou morrer, estabilidade não existe, aquele mantra que eu gosto de repetir, porque isso me ajuda a lembrar que a gente tem que dividir, né?
E primeiro, conhecimento, talento. Talento. Você pode dividir conhecimento, talento. Você pode dividir com pessoas, porque dividir conhecimento é melhor que dividir renda. Porque o conhecimento produz renda. É legal dividir renda também, é legal dividir dinheiro também. Mas, às vezes, melhor do que dividir o dinheiro é dividir o conhecimento, né? Como eu consigo produzir dinheiro? Isso é muito interessante. Agora, mas então eu vou, cara, fazer aquelas perguntas difíceis aqui, Por tá? favor, vamos lá. Qual é a regra da bênção? Né? Porque quando eu estava estudando a Bíblia, né? Eu vejo que tem umas coisas assim que eu falei, pô, por que essa pessoa foi abençoada? Ela simplesmente foi abençoada. E aí quando a gente fala como uma das consequências sendo a riqueza, dependendo da bênção, né? Eu fico pensando, cara, por que alguém é abençoado e por que alguém não é? Tá? Eu tô aqui, obviamente, focando no lado material da coisa, tá? E aí, existe também uma outra reflexão aqui sobre ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver com uma bênção ou com algo divino, porque se tem princípios que você acreditando ou não, eles funcionam, né? Como a lei da semeadura, onde se eu plantar, vai crescer, né? Mesmo se eu plantar, acreditando no tomate. mesmo não acreditando, eu também acredito, inclusive o Fábio estava conversando ontem, um dia desse, sobre, cara, você ser do bem ou ser do mal não necessariamente vai te garantir ou não você ser pobre ou rico, porque uma pessoa do mal pode ganhar dinheiro, né? Porque se ela plantar, ela vai colher. É claro que existem outras coisas ao redor. Então ganhar dinheiro não necessariamente tem a ver só com isso, mas com certeza ajuda, como, enfim, o Flávio considera que teve um pouco disso, eu considero que no meu caso teve um pouco disso, eu vejo pelos talentos que eu recebi. Para mim, talento é recebido também. Então, meu talento na comunicação, cara, eu desenvolvi, mas eu tenho um talento para comunicação. Né? O Cristiano Ronaldo, ele joga bola. Você pode treinar quanto for, não vai jogar igual o Cristiano Ronaldo. Ele treinou muito, mas ele tem o talento dele. Então, assim, você chega até um certo limite sem talento. Mas não dá para você ganhar do Michael Phelps. Né? Então, assim, o que você me diz um pouco sobre essa regra de bênçãos, ou seja lá o que for, para quem está ouvindo a gente e fala assim, que injusto, eu não fui abençoado. Ou foi e não sabe, enfim. Aliás, pode até criar uma dicotomia meio perigosa, né? Porque se riqueza for sinônimo perfeito de bênção, que não é o que nós queremos dar de conotação aqui, eu vou dizer então que Madre Teresa de Calcutá foi uma desgraçada e o Putin é o homem mais abençoado do mundo, que é uma das maiores riquezas que tem, né? Estão falando aí dos palácios, essa coisa toda. E não é. O que a gente tem que entender é o seguinte, em primeiro lugar, o mundo não tem justiça. Não há justiça nesse mundo. E eu posso contemplar isso de três maneiras. Primeira, eu posso contemplar de uma maneira ateísta, que não é a que eu adoto, e dizer o seguinte, a prova maior que não tem Deus é isso. Se Deus existe amor, por que tem criança que nasce com câncer, a criança que nasce boa, porque leucemia e recém-nascido não deveria combinar na mesma frase, né? E tá aí. Então não existe Deus. Eu posso ter essa abordagem ateísta, só materialista, mas essa abordagem também ela é perigosa para mim, eu vou dizer por quê. Porque se o ateu fala o seguinte, eu não creio em Deus porque Deus é mau, ele já está criando uma contradição no argumento dele. Porque para você dizer que algo é bom ou ruim, você tem que ter uma regra que está acima daquilo. Então, para eu saber que uma coisa é mal ou ruim, eu tenho que ter uma regra acima da minha cultura, acima dos meus valores. Porque para um nazista não era mal matar um judeu. Então, qual que é a regra que está valendo? É a minha brasileira, que é contra, ou do camarada que estava ali matando? Então, não posso ficar baseando nisso. É a regra da natureza, tá? Mas os pinguins também empurram os mais fracos para o predador, então é a regra da natureza. Então, tem que ter um legislador acima de mim que decida o que é bem e o que é mal. Agora, se o legislador não existe bem ou mal. Se não existe bem ou mal, com base em que você está questionando a bondade de Deus para falar que ele não pode existir? Então, eu não compro a ideia ateísta. Segunda ideia que eu não compro, respeito muito, eu sei que há muitos que estão nos assistindo, talvez sejam espíritas, kardecistas, respeito muito, eu tenho muitos queridos irmãos mesmo, pessoas que eu admiro e eu não concordo com o espiritismo, mas respeito a crença deles. O espiritismo vai dizer que realmente o mundo tem as desigualdades por causa da lei kármica. Então você nasceu bom agora com talentos e tudo mais, enquanto o outro nasceu mendigo, é porque na encarnação passada você era o mendigo do camarada e ele te humilhava, por isso que hoje ele engraxa o seu sapato e você é rico. Eu particularmente tenho dificuldade com isso, porque por mais que eu viva 10 mil vidas, eu não vou nunca conseguir o suficiente para comprar a minha salvação. Eu acho que 10 leis kármicas não compram a minha salvação. Como eu parto de um princípio bíblico, eu preciso da redenção que só vem pelo sangue do Cordeiro. Aí então eu vou para a terceira opção, que é a bíblica. A opção bíblica, ela para mim é a mais realista, dentre as três que eu apresentei. Em primeiro lugar, porque ela diz o seguinte, o mal existe, ponto. Jesus falou, diz que são maus.
no mundo tereis aflições. Pedro falou, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Significa que nesse ainda não habita. Então nós estamos num mundo que as coisas estão fora do que Deus deseja. E nessa situação das coisas que estão fora do que Deus deseja, tudo, absolutamente tudo é provisório. Tanto as coisas ruins quanto as coisas boas. Depende de como você vai olhá-las. A questão é o seguinte, para quem acredita em Deus e na vida eterna, as coisas boas que ele tem nesse mundo são degustação de uma refeição muito maior que virá depois. Até a comparação que fizemos com a riqueza. A prova maior que a riqueza não é pecado é que o céu vai ser de ouro. A Nova Jerusalém é toda descrita de ouro e cristal. Então, se o que eu tenho aqui na Terra pode ser um microcosmo do que eu teria no céu, então aquilo não pode ser pecado, senão o céu não teria aquilo. O céu só teria situação de periferia. Tá certo? Agora, as coisas ruins eu sei que são passageiras. Então, você está dizendo aqui, está escrito que lá em cima vai ser tudo feito de ouro e cristal. As ruas. E aí, o que você disse é interessante porque, poxa, se isso daí, se riqueza, né, sendo ouro fosse e cristal, pecado, fosse um pecado, não teria no céu. Não teria no céu, exatamente. Seria extirpado dali. Você está entendendo? No céu nós vamos nos alimentar. Se comer fosse pecado, no céu a gente não ia. Porque fala no céu não haverá morte, nem pranto, nem dor, nem assassinos. Então, assassinato não vai ter assim, nem morte não vai ter no céu. Agora, a riqueza vai ter. Então, quer dizer que não é pecado, tá certo? Então, o axioma para mim é muito simples. Quando eu tenho essa esperança do céu, as coisas boas são degustação do que me aguarda. E as ruins são passageiras, vão ficar para trás. Eu vou superá-las. Eu quero fazer uma pergunta aqui pro Foy, mas eu não sei se foi clara a minha resposta também. Viu? Claríssimo.